Olá pessoal, estamos de volta aqui trabalhando a questão do pré-operatório. Vamos analisar aqui o que é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca como aumento do risco em relação ao paciente que fuma. Então olha aqui o que acontece. Eu tenho a piora da cicatrização pós-operatória, eu tenho aumento da taxa de infecção e é por isso que a Anvisa se preocupa também nas medidas de prevenção de infecção, a suspensão do tabagismo também. Eu tenho a piora do risco aqui de sangramento cirúrgico. Tem piora no controle da dor, então o paciente que fuma eu preciso aumentar a dose aqui dos analgésicos, tá? Piora as complicações respiratórias, cardiocirculatórias, ortopédicas, entre outras. Então realmente é a bagaceira total aqui, né? O uso do tabagismo no paciente que vai fazer uma cirurgia, tá? O antecedente de tabagismo está associado também a uma maior permanência do paciente na UTI e internações mais prolongadas, tá? Efeitos tóxicos do cigarro incluem o monóxido de carbono, que é uma substância tóxica, né, o CO, e também aqui da nicotina, tá certo? E o aumento do estresse oxidativo e inflamatório. O monóxido de carbono e a nicotina aumentam a frequência cardíaca, pressão arterial e a demanda de oxigênio tecidual, além de diminuir a capacidade do transporte aqui de oxigênio. A nicotina, por seu efeito vasoconstrictor, aumenta os riscos de isquemia tecidual no leito cirúrgico e outros territórios como o coronariano. Então, olha como que influencia, gente. Eu fiz questão de colocar isso no slide aqui, porque realmente, às vezes, a gente só pensa assim, vai dificultar a cicatrização, né? Mas aí tem aumento de infecção, tem aumento de sangramento, tem piora da dor, tem alterações respiratórias, tem alteração de sinais vitais, aumenta o tempo de internação, é muita complicação junta aqui associada ao tabagismo. O que é que traz aqui de recomendação a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia na terceira diretriz, tá? 2017. Paciente em avaliação pré-operatória deve ser estimulado a cessar o tabagismo, independente do intervalo de tempo até a intervenção cirúrgica. Então, do ato ali de indicar a cirurgia, já tem que mandar suspender, tá? Ele não traz um prazo como a Anvisa que trouxe 30 dias. A intervenção terapêutica deve sempre incluir a abordagem cognitiva comportamental, que é a conversa com o paciente, né, envolvendo ele ali nas metas, no diagnóstico feito e no resultado ali acompanhado, mas também alguns pacientes demandam tratamento farmacológico. Aí para o tratamento farmacológico, eu tenho aqui a reposição de nicotina, pode ser por adesivo, por exemplo, e também a BUP, né, a bupropiona, que é aqui um antidepressivo utilizado, né, nesse contexto aí para evitar a abstinência, tá certo? Os efeitos, né, para controlar os efeitos aqui. O BUP é uma marca, né, na verdade a medicação é o bupropiona. Cessação do tabagismo nessa subpopulação reduz complicações cirúrgicas e clínicas, por tudo isso que a gente acabou de ver. Qualquer opção farmacológica de primeira linha, que é o TRN, que é a terapia de reposição da nicotina, depois ele vai aqui usar essa sigla ao longo da diretriz, a bupropiona, tá, que são aí os mais indicados e fazem parte também do protocolo do SUS, tá? Isolado ou em combinação. Tem a nicotina transdérmica, tem um adesivo que chama Niquetin, né? Associada a goma ou pastilha aqui de nicotina, ou bupropiona associada a nicotina transdérmica em goma ou pastilha. Pode ser utilizado nessa população, respeitando contraindicações individuais, mas há um volume maior de evidências em favor da terapia de reposição de nicotina, ok? Então a gente tem aí as recomendações com relação ao tabagismo no período pré-operatório, de acordo com a Sociedade Brasileira, tá? Aí a gente passa agora para o risco de tromboembolismo, tá certo? Em relação aqui às recomendações da Sociedade Brasileira. O risco de tromboembolismo, ele vai ser influenciado pela idade do paciente, quanto maior a idade, maior risco, pelo tipo de cirurgia. Qual é o tipo de cirurgia que mais aí aumenta o risco de tromboembolismo? Gente, cirurgias ortopédicas, né? Cirurgias ortopédicas têm aqui uma grande incidência, isso já caiu em prova várias vezes, tá? Em relação a essa nítida correlação, inclusive na prova do SARA, tem uma questão que cobrou isso aí, tá certo? E aí a gente vai dividir esse paciente em alto risco e baixo risco para determinar as medidas aqui relacionadas ao pré-operatório, tá? No risco alto, o paciente aqui que usa varfarina, que é um anticoagulante importante aí, ele demora no corpo fazendo efeito aí uns 2, 3 dias, né? Então a gente precisa suspender a varfarina 5 dias antes da cirurgia e aguardar normalizar aqui o RNI, que é a razão normalizada internacional menor que 1,5, tá?
realizada a terapia de ponte com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, então suspendeu a varfarina, vai fazer a prevenção de tromboembolismo com o Clexane, por exemplo, né, que é uma heparina de baixo peso molecular, em dose plena quando RNI aqui menor que 2. Suspender a heparina não fracionada 4 a 6 horas antes do procedimento e o Clexane, que é a heparina de baixo peso molecular, 24 horas antes. Então, depende aí o que foi substituído, se foi pela heparina não fracionada, ou que é o Liquemine, né? Ou o Clexane. A gente tá falando a marca para você lembrar, tá certo? E se for o Clexane, 24 horas antes, tá? No pós-op, foi para cirurgia, né? No pós-op, reiniciar a heparina não fracionada ou de baixo peso molecular em dose plena e a varfarina pelo menos 24 horas após o procedimento cirúrgico e suspender a heparina somente quando o RNI estiver dentro da faixa terapêutica, tá? Pacientes submetidos à cirurgia com alto risco de hemorragia, reiniciar a heparina de baixo peso molecular 48 a 72 horas após a cirurgia. Então, tudo isso aqui, gente, são protocolos de âmbito geral, mas as condutas mesmo a serem tomadas na prática vai depender de caso a caso, tipo de cirurgia, tipo de paciente, o risco associado, o histórico do paciente, vão ser fatores aqui importantes, tá? Mas o que vai cair na prova de residência, de concurso, é o que está descrito na literalidade das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma ótima referência para as nossas provas, ok? Baixo risco de tromboembolismo, quais são as recomendações? Não usar a terapia de ponte, simplesmente suspende a varfarina 5 dias antes da cirurgia e aguarda aí o RNI menor que 1,5. No pré-op, podem ser usados a heparina, não fracionada de baixo peso molecular profilática, se indicado no caso a caso, e no pós-op, se indicado usar heparina não fracionada ou de baixo peso molecular profilática e reiniciar a varfarina 12 a 24 horas após o procedimento, tá bom? Então aí segue a recomendação da Sociedade Brasileira em relação à anticoagulação. Então, suspensão de medicamento anticoagulante dentro do possível, né? A gente já viu que alguns precisam de cuidado aqui em relação a manter uma terapia de ponte, né? Para que o paciente não fique desprotegido completamente. Se preciso for, a vitamina K é o antagonista da varfarina, tá certo? Que é o Marevan. Então, hoje a gente tem outros anticoagulantes, a gente vai até trazer aqui para a gente discutir as ações em relação aos novos anticoagulantes, que não são tão agressivos como a varfarina, são bem mais caros, é claro, né? Mas eles também têm aí o efeito menos agressivo do que a varfarina, tá certo? E a gente vai ver já isso com os novos anticoagulantes. Dabigatrana, tem também aqui o Xarelto, né? Tem outros aí que já são utilizados com melhores resultados, tá? Reposição dos fatores deficientes com concentrado protrombínico ou plasma fresco, de acordo com a disponibilidade, caso aqui aconteça algum problema, né? Aí eu peguei o da Dabigatrana lá, só pra gente ver que tem outras recomendações quando usa outro anticoagulante, mas tem outros lá que você pode aprofundar, a gente não vai discutir todos os anticoagulantes aqui, ok? O que tem mais chance de cair em prova é a varfarina, porque a mais usada é no SUS, por exemplo, ok? Então, paciente em uso crônico de Dabigatrana, com função renal normal, pode ter medicação suspensa 24 horas antes da cirurgia, né? O que já diminui bastante em relação à varfarina. No caso de disfunção renal moderada, né, com o clérice de creatinina de 30 a 50, ou cirurgias com alto risco de sangramento, como neurocirurgia, essa medicação deve ser suspensa 48 horas antes. No caso de anestesia regional, com catéter epidural, porque o risco ali de sangramento na coluna é grande, esperar pelo menos 6 horas após a retirada do catéter para iniciar a primeira dose de Dabigatrana. E aí quando a gente tira, gente, o catéter, a PCA, né, a peridural ali, aí a gente já coloca na prescrição a hora que tirou, para poder a gente fazer essa medicação, né, com o tempo aí recomendado, tá? Reintroduzir a dose plena da Dabigatrana pelo menos 24 horas após o término da cirurgia, desde que não haja aqui uma adequada hemostasia, uma adequada hemostasia. Em paciente com alto risco de sangramento, considerar a reintrodução da Dabigatrana após 48 a 72 horas. O que eu quero deixar claro aqui com essa questão de suspender ou fazer esses anticoagulantes, gente?
depende do paciente, tá? A primeira coisa é dividir em alto risco, baixo risco, tá certo? E aí, em cima disso, a gente vai tomar as condutas. A Sociedade Brasileira, ela deixa aqui uma análise bem ampla, né, caso a caso, para ser avaliado. A título de prova, o que a gente precisa pensar? A varfarina é uma medicação que precisa ser suspensa, tá certo? O tempo vai depender do paciente e pacientes de alto risco não só suspende a varfarina, mas a gente tem aqui uma terapia de ponte nos dias aí de suspensão da varfarina com a heparina, e a heparina suspende algumas horas antes do procedimento cirúrgico, tá certo? O retorno dessas medicações vai depender também do risco do paciente e do uso do dispositivo aqui do catéter colocado aí no espaço epidural, porque está ali próximo à coluna. Se houver um sangramento naquela feridinha ali da inserção do catéter, a gente pode ter complicações importantes medulares, né? Uma compressão, por exemplo, ali. Então é importante a gente monitorar e ter o cuidado com cada paciente de forma individualizada no sentido de tanto suspensão quanto retorno dessa anticoagulação pós-operatória, tá? Aqui a gente vai entrar no aspecto das medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, no que tange a infecção de sítio cirúrgico, tá bom? As recomendações são da Anvisa 2017, ok? Então, no que tange a tricotomia, a Anvisa pede para a gente não remover os pelos aqui, de preferência, né, do paciente, ou seja, somente se não tiver jeito mesmo, se for extremamente necessário é que deve ser retirado os pelos, tá? Então a remoção dos pelos depende da quantidade, do local da incisão, do tipo de procedimento e da conduta específica do cirurgião. O que a Anvisa fala é que se eu tirar o pelo, tem chance de aumentar o risco, principalmente se for com lâmina. Então, não utilizar lâmina e tirar somente quando necessário. E o tempo para fazer essa tricotomia, gente? No centro cirúrgico, tá? A gente não faz a tricotomia lá no serviço de internação. O ideal que seria aqui não ultrapassar pelo menos aqui as 2 horas, tá? Para o ato cirúrgico. Então tem que ser o mais próximo da cirurgia possível, aqui essa tricotomia. Normalmente é feita no próprio centro cirúrgico ali, com a maquininha específica de tricotomia e que não é com lâmina, porque a lâmina ela faz microfissuras ali e favorece o processo de infecção. Com relação ao controle da glicemia no pré-op e no pós-op imediato, o que a Anvisa coloca como meta aqui pra gente, tá? A gente deve evitar, gente, a hipoglicemia, tá certo? Também, porque tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia, os dois fatores são fatores de complicação pós-operatória, tá certo? Então aí a gente tem que ficar no paciente diabético menor que 180 o controle dessa glicemia, ok? Grava isso, porque onde tem número tem questão, tá certo? Tem outras literaturas que falam em outros valores, mas esse da Anvisa aqui é um valor bom para ser cobrado em prova, esse manual está despencando em prova, então vamos ficar com esse, ok? Então, objetivo, nível glicêmico aqui menor que 180. Para a cirurgia cardíaca, recomenda-se a aplicação de um indicador de controle glicêmico aqui no POI, né, porque tem a ver com o desfecho cardiovascular. Temperatura, manutenção da normotermia, tá? O objetivo é manter a temperatura maior ou igual a 35,5, tá certo? Isso aqui caiu numa prova que eu fiz e eu marquei, o paciente lá colocou 35 em vez de 35,5, tá? Então, muito cuidado, eu errei, por exemplo. Então, não é só gravar o número e entender que é maior ou igual a 35,5, ok? A temperatura. Então, manter a normotermia no perioperatório. Olha aqui uma questão da Prefeitura do Rio de Janeiro, 2019. O técnico de enfermagem, durante a fase eletiva pré-operatória de um paciente, deve realizar a tricotomia da área cirúrgica no máximo 2 horas antes da cirurgia, tá certo? Hoje, isso tem sido feito lá no próprio ato cirúrgico, tá certo? Então, aqui no máximo 2 horas, letra A, portanto, o nosso gabarito. 3. Para a prevenção de infecção cirúrgica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda. Então, aqui foi a questão que a gente conversou agora há pouco, tá? Manter a normotermia em todo o perioperatório. Entre 35, não, gente, 35,5. Maior ou igual. Olha o erro bobo aqui, né?
Realizar tricotomia com uso de lâmina? Não, é proibido, né? É contraindicado aqui o uso da lâmina, ok? Letra C. Administrar o antibiótico profilático 30 minutos antes ou até 30 minutos após a incisão cirúrgica? Não. O antibiótico profilático, gente, é feito 60 minutos antes da incisão. E cuidado com os pacientes que vão fazer uso do torniquete, tá? Que aí a gente precisa ter o cuidado de fazer a dose do antibiótico antes de aplicar, né, o compressor. D. Utilizar protetores plásticos de ferida para cirurgia do trato gastrointestinal e biliar. Aqui é uma das recomendações, né? Aqui é o nosso gabarito, ok? Controlar a glicemia no pré-operatório e no pós-operatório imediato, mantendo níveis glicêmicos entre 70 a 220? Não, gente. A gente viu aqui o que? 180, olha, menor que 180, ok? Então, muito cuidado, porque onde tem número tem questão. Essa prova foi da CLDF, ok? Então, muito cuidado, porque quando a gente entende isso aqui, quando a gente vê que vai ser cobrado em prova, a gente consegue dar mais importância a isso, né? Então, é isso que eu tenho aqui a intenção de fazer com você. Ainda nas diretrizes da Anvisa, né, nós vamos estar aqui falando das recomendações básicas para todos os serviços de saúde. Otimizar a oxigenação tecidual no peri e no pós-operatório. Tá? Em relação aqui a manter uma boa troca gasosa, porque o oxigênio ele ajuda na cicatrização. Então, a gente precisa manter aqui uma boa saturação de oxigênio, tá? Cirurgia eletiva com tempo de internação pré-operatória menor ou igual a 24 horas. Então, essa questão do paciente precisa ajustar alguma coisa, ajusta em casa, certo? Para não ficar internado muito tempo em pré-operatório. Quanto menor esse tempo pré-operatório, menor a colonização da flora hospitalar aqui no paciente, tá certo? Então, diminuir esse tempo de internação pré-op é importante. Agora, ele precisa internar um dia antes, né, para a gente poder fazer aquela triagem, visita do anestesista, do cirurgião, visita pré-op do enfermeiro, triar para ver se está faltando alguma coisa, tá? Mas não pode estender muito esse período para não prejudicar a questão da infecção, tá? Utilizar preparações que contenham álcool no preparo da pele, altamente bactericida, ação rápida e persistente, tá? Com clorexidina ou iodo. Utilizar a lista de verificação da segurança aqui cirúrgica da OMS. Aqui, gente, essa lista, ela vai ser bem discutida quando a gente estiver comentando um bloco específico de cirurgia segura salvam vidas. Tem o manual da Anvisa, junto com a OMS, né, Aliança pela Segurança do Paciente, que cai muito em prova, tá certo? E a gente vai fazer uma parte só sobre esse conteúdo do nosso curso aqui de centro cirúrgico, tá certo? Porque tem caído bastante em prova detalhes desse manual, ok? E aí aqui é só pra gente falar que isso tá dentro dos cuidados que devem ser tomados, porque essa lista de verificação inclui aqui ações que podem ser relevantes e são relevantes, na verdade, no ato cirúrgico para redução dos danos desnecessários a que o paciente está ali correndo no ato cirúrgico, ok? Que está dentro do tema segurança do paciente, é um tema bem transversal, está dentro de centro cirúrgico, está dentro de prevenção de lesão por pressão, está dentro de prevenção de queda, está dentro de identificação do paciente, está dentro aqui de uso de medicação, né, a medicação segura. Então, é um tema realmente de grande relevância nas nossas provas de concursos e residências. E aqui no centro cirúrgico é uma das coisas que mais cai em prova, é essa cirurgia segura. Principalmente porque ele foi o segundo desafio global pela segurança do paciente, foi escolhido a cirurgia segura salva-vidas, tá certo? O primeiro foi a higiene das mãos, assistência limpa, assistência segura. E o último, em 2017, foi o de evitar erro de medicação, tá? Mas a cirurgia segura foi o segundo desafio. Então, ganha uma relevância ainda maior nas provas de concursos e residências esse tema, tá? Aqui está a lista, é claro que você não está enxergando, mas no próprio manual Cirurgia Segura Salva Vidas a gente tem esse checklist, na internet também, e você pode também baixar aí, né, o nosso slide, tá certo? Então, são 3 momentos na lista de verificação, só para a gente já apresentar para vocês, tá? O momento 1 é antes da indução anestésica, já no centro cirúrgico, tá certo? Antes de iniciar a cirurgia, quando o paciente já está anestesiado, faz uma outra pausa, isso aqui são pausas. E o outro momento aqui da pausa é antes do paciente sair da sala de cirurgia, tá? A indução anestésica inclui aqui, antes da indução, confirmar
a identidade do paciente em relação ao local que vai ser feita a cirurgia, qual o procedimento, se está com consentimento informado. Aí observe que o enfermeiro que cuidou no pré-operatório, ele é responsável por isso aqui, né? Então, se ele não providenciou que o paciente tivesse assinado ou confirmasse se o paciente assinou esse consentimento, aqui, né, vai aparecer o erro, tá certo? É o momento de confirmar, uma triagem aqui, né? Então, identificou o paciente, a pulseirinha, se tem aqui também alergia, né? Tudo isso vai ser olhado também. Sítio cirúrgico, ver o lado correto e ver também se tem o que, gente? A marcação, né? Paciente que vai fazer cirurgia que tem lateralidade ou estruturas específicas, a gente precisa marcar esse sítio, né? Então, olha como envolve aqui o cuidado no pré-operatório, a conferência lá antes da indução. Checagem dos equipamentos anestésicos, né, em relação ao funcionamento do carrinho de anestesia, do oxímetro de pulso, se está aqui também instalado. Alergias, então a gente na identificação aqui, a gente já olha normalmente a pulseira, se tem alergia. A questão da análise de risco, lembra da visita pré-op do anestesista? Ele já botou lá no impresso dele, na evolução dele, se tem esse risco de dificuldade na via aérea, né? Sim ou não. Há risco de perda sanguínea maior que 500 ml, então a avaliação pré-operatória do cirurgião e do cardiologista já vai mostrar para a gente aqui, ó, essa decisão, né, esse registro aqui, se ele tem ou não esse risco. Porque se ele tiver, o pré-op demanda ação? Demanda. Se ele tiver um risco de perda sanguínea alta, o enfermeiro aqui ele precisa providenciar concentrado de hemácia. Ele precisa providenciar acesso venoso, né, nesse paciente, né, no caso do anestesista muitas vezes que já funciona, de grosso calibre. Né, precisa ter aqui a previsão, né, desse sangue, principalmente aqui, porque é o que é mais difícil da gente recrutar, né, ali na hora da dificuldade. Então, observe que aqui eu posso intervir no pré-operatório, porque isso tudo vai ser conferido, tá certo? E se tiver problema, catracada. Catracada como assim, professora? Quem trabalha em unidade de clínica cirúrgica já conhece aí o termo catracada, né? Brincadeira, eu dizia assim, que era um creu na velocidade 1000, né? Quando eu trabalhava no SARA, na unidade de clínica cirúrgica, a gente levava o paciente para o centro cirúrgico, conferia tudo, era checklist, anotava tudo. Mas de vez em quando sempre passa algum detalhe, né, gente? E aí quando você vai buscar o paciente, a gente recebe a reclamação, né? Ou então às vezes eles ligam de lá já e já desce aqui a reclamação pra gente, né? Então, por exemplo, eu já recebi reclamação do paciente que me disse que não usava prótese porque ela estava com vergonha de me dizer que usava prótese dentária. Gente, era menina nova, né? E eu perguntei, você usa prótese? Não. Aí o que aconteceu? Chegou no centro cirúrgico, na hora de entubar lá, viu a tal da prótese, né? E é claro que a prótese do paciente veio num saquinho grudadinho na maca, e na hora que eu fui buscar o paciente, ó, o paciente usava prótese. Eu, como assim? Ela não me disse, né? Então isso aí também acontece, então é importante a gente mostrar para o paciente, não só perguntar se ela usa prótese, às vezes usa até um termo dentadura, não sei nem se ela sabia o que era uma prótese dentária, né? Então é bom falar dentadura também. E a questão aqui, gente, de ter esse cuidado de explicar ao paciente o que é a pergunta que a gente está fazendo, né? Porque às vezes a gente pergunta para uma senhorinha que usa dentadura, se ela tem prótese dentária, ela não sabe nem o que é. Ela diz, eu não tenho não, meu filho, não tem nada disso não. Então é importante. Outra vez, o paciente foi para o centro cirúrgico com a calcinha dela e o sutiã, tá certo? Então, a gente sempre pede, né, ó, tire suas roupas íntimas, tal, coloque essa roupa aqui, dá a roupa do paciente, antes de descer para o centro cirúrgico. Pede para fazer xixi, esvaziar a bexiga, né, depois deita o paciente, vê sinais vitais, entrega o pré-anestésico e aguarda ali já com o checklist tudo debaixo da cama, só para descer o paciente na hora que liga de novo para descer. E aí a paciente não tirou nem a calcinha nem o sutiã. Então chega lá na mesa cirúrgica com posicionamento, paciente já anestesiado. Aí eles acham ruim, né? Então vem a catacada, brincadeira, gente, à parte, mas é verdade, né? Todo cuidado é pouco, conferir, perguntar, explicar minuciosamente, né? Porque tudo faz parte de motivos, tudo tem explicação do porquê que deve ser assim, tá? Antes de iniciar a cirurgia, brincadeiras à parte, né? Antes de iniciar a cirurgia, todos os profissionais da equipe confirmam seus nomes e profissões, tá?
O cirurgião, o anestesista e a enfermagem verbalmente confirmam novamente a identificação, local da cirurgia, procedimento a ser realizado. Antecipa aqui possíveis eventos críticos. Então, o cirurgião vai revisar a cirurgia em si, os passos, duração, análise de perdas sanguíneas possíveis. O anestesista, ele traz também quais são os possíveis riscos na anestesia. A enfermagem confirma a esterilização do instrumental cirúrgico, porque o processamento de artigos para a saúde é aqui também um indicador de controle de qualidade. Há alguma preocupação em relação ao funcionamento dos equipamentos. Aqui, o monitoramento do antibiótico ser feito uns 60 minutos antes da incisão. E se o paciente vai fazer alguma cirurgia que eu preciso de exame de imagem, se ele está ali ou não. Né? Uma cirurgia que, para mim, na minha experiência, precisava era a prótese de quadril. Precisava do raio-x, tá? Para medir a prótese. Antes do paciente sair da sala cirúrgica, a enfermeira confirma verbalmente com a equipe o nome do procedimento, contagem de compressa, instrumentos e agulhas, se está correta. Biópsia, aqui, se pegou material para biópsia, se está identificado e o nome do paciente. Se tem algum problema com equipamentos que deve ser resolvido. O cirurgião, o anestesista e a enfermagem analisam os pontos mais importantes na recuperação pós-anestésica e pós-operatória desse paciente, né? Então, olha, eu quero que esse paciente fique em decúbito zero, eu quero que esse paciente aqui não faça elevação de membros, eu quero que esse paciente bote a perna no balancinho, eu quero instalar uma tração, eu quero... Então, todo esse cuidado pós-operatório, nesse momento aí, vai ser orientado para que a enfermeira do centro cirúrgico passe para a enfermeira da sala de recuperação, o médico também vai passar, né? E ao buscar o paciente no centro cirúrgico, a gente receba essas orientações específicas em relação aos cuidados pós-operatórios aí recomendados, tá certo? Então, eu apresentei para vocês essa lista, a gente falou aqui rapidamente, em um bloco específico a gente vai estar falando da cirurgia segura salva-vidas, porque é um tema aí de grande relevância dentro do módulo de centro cirúrgico, tá certo, gente? Além disso, nós vamos aqui continuar conversando sobre as recomendações de prevenção de infecção, tá? Que tá dentro aonde, gente, da Anvisa. Anvisa 2017, essas recomendações que a gente está passando para vocês, tá? Utilizar protetores plásticos de ferida para cirurgias do trato gastrointestinal e biliar. Realizar vigilância por busca ativa das infecções de sítio cirúrgico, tem a ver aqui com a equipe de CCIH. Essa busca ativa, ela não espera as notícias do pessoal da enfermaria, do centro cirúrgico, ela vai atrás das informações, tanto para perguntar, quanto para interrogar paciente, fazer análise do paciente, né? Então, tem essa permeabilidade melhor e maior da equipe aí de CCIH, tá? Divulgar resultados de vigilância para a equipe cirúrgica e direção, visando melhoria da qualidade, ok? Quando a gente vai pegar indicador, gente, de infecção de sítio cirúrgico, o indicador de maior relevância são nas classificações das cirurgias limpas, tá? Que são as cirurgias que são feitas com todas as técnicas, com todo cuidado, e aí ela permite uma análise real das falhas, né, que podem ter acontecido no processo aí, que levaram ao aumento da incidência, tá? Todo cirurgião ele deve receber, inclusive, os indicadores relacionados à infecção das cirurgias limpas realizadas por ele, tá? Educar paciente e família sobre as medidas de prevenção de infecção aqui de sítio cirúrgico. Olha uma questão aqui pra gente. É um fator de risco para infecção de sítio cirúrgico a hipotermia não intencional, né? A gente viu que a temperatura ela precisa ser monitorada e o que a gente quer na cirurgia é o que, gente? Normotermia, tá? Então, a normotermia, temperatura maior ou igual a 35,5, que é o que a Anvisa trouxe pra gente aqui, né? Por isso aqui é um fator de risco. Cirurgia por via endoscópica, não, é uma diminuição do fator de risco de infecção comparada com a aberta, né? Se adolescente não tem essa interferência, internação do paciente no dia da cirurgia, né? Aqui é melhor, quanto mais próximo da cirurgia, a internação menor a incidência de infecção, é um fator, na verdade, de proteção. No caso, para a faixa etária, o risco seria o idoso, tá? Paciente sem nunca ter tido operado antes, não aumenta o risco de infecção, ele que nunca operou. Quem já operou,
aumenta às vezes o risco porque o tempo cirúrgico, se for uma área já operada, né, por conta da fibrose, o acesso cirúrgico é mais difícil, o sangramento é maior, enfim, tem todos os detalhes aí de uma reoperação, tá? Ok, pacientes também que têm síndrome de imunodeficiência, HIV, diabetes, tem risco maior de infecção de sítio cirúrgico, tá? Letra A, portanto, o nosso gabarito. Questão de número 5 do CESP essa. Com relação à assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico, julgue o item subsecutivo. A ocorrência de hipotermia no paciente em transoperatório deve ser prevenida para evitar complicações severas, como arritmias cardíacas, incidência de infecção de sítio cirúrgico, né? A hipotermia gera, sim, sangramentos e ampliação da permanência do paciente na sala de recuperação aqui pós-anestésica, tá? Então, aqui tá certinho aqui a nossa questão, a hipotermia ela deve ser evitada, né? O paciente precisa de uma normotermia, tá certo? Maior ou igual a 35,5 graus Celsius é o que o manual da Anvisa traz pra gente. E aqui, como complicação da hipotermia, nós temos esses itens aqui, ok? A Anvisa, ela traz aqui algumas abordagens especiais na prevenção de infecção de sítio cirúrgico relacionado à diminuição da flora de colonização, a gente vai ver isso aqui, e também o banho pré-operatório. O banho pré-operatório eu preciso de muita atenção sua, porque é um tópico que as bancas gostam, tá certo? Então vamos lá, próximo bloco, estou esperando vocês!